Então, nessa videoaula a gente vai mostrar como fazer um nivelamento geométrico com transporte de RN, buscando aí os padrões de precisão 1N e 2N, que seriam os mais precisos, né? Que servem como apoio altimétrico e também para obra de engenharia. Essa videoaula, o objetivo é deixar o material para que os estudantes aqui da UFSC, na disciplina de topografia e georreferenciamento, tenham um material de apoio e também aberto aí a toda a sociedade para quem tem interesse em aprender sobre esse assunto, sobre esse tema. Então a gente vai começar aqui instalando um nível óptico. Vamos abrir aqui o tripé. O nível óptico, a gente não precisa colocar ele no ponto topográfico de nosso interesse. A gente pode pôr ele em qualquer lugar. E a partir desse ponto que a gente instalar, a gente vai visar nossos pontos topográficos de interesse para fazer o nivelamento geométrico. Então, o aparelho que a universidade tem é um aparelho analógico de alta precisão, que a marca dele é o CST Berger. Vamos tirar ele aqui da caixa. Vamos tirar essa tampinha, né, que fica protegendo a luneta, e colocar ele ao tripé. Sempre quando a gente vai rosquear, a gente não deve soltar a mão, né, em cima para evitar a queda, né, do equipamento. Depois que rosquear um pouquinho, já pode soltar a mão, que ele não vai cair mais. Então ele tem aqui um nível esférico. E diferente de um teodolito e uma estação total, ele só tem esse nível esférico. Quem já trabalhou com teodolito ou estação total, a instalação do nível óptico é bem mais simples, né? bem mais fácil de ser realizada. Então esse nível esférico, nós vamos fazer um pré-nivelamento aqui usando os pés, erguendo, abaixando e vendo para onde que vai a bolha. Se a bolha não vier para o meio, a gente joga a bolha alinhada com o outro pé. E a gente vai fazendo isso até ele entrar ali no meio do círculo, né, da circunferência. Quando ele entrar mais ou menos ali, não precisa estar bem perfeito, a gente pode ir agora nessa pecinha aqui, que a gente vai olhar aqui no espelhinho e vamos... A bolha está quase perfeita. A gente vai agora nos parafusos calantes, um a um, e aí é tentativa e erro, e a gente vai colocando a bolha bem centralizada. Uma das maiores fontes de erro em topografia é a parte da instalação. Então tem que ser bem caprichada essa instalação. Então a bolha está bem centralizada. Então a gente pode começar a fazer o trabalho de nivelamento. Então nesse nivelamento geométrico que nós vamos fazer, visando aí então o transporte de RN. Essa aqui é uma ficha padrão aí que foi sugerida pelos professores do curso de agrimensura, curso técnico de agrimensura do Instituto Federal de Santa Catarina, que fica ali na Mauro Ramos, aqui em Florianópolis. Então até um curso que eu recomendo, eu fiz esse curso também, e são professores de alta qualidade. Esse material que está aqui foi baseado nas aulas que a gente teve lá no curso de agrimensura. Então uma gratidão aí aos professores do curso de agrimensura. Então nessa ficha que nós vamos fazer, a gente está usando aqui o flip chart para trabalhar a campo. A gente vai colocar aqui o local, né, no caso aqui é o Centro de Ciências Agrárias, colocar lá o endereço, a gente coloca lá a equipe técnica, a data, o equipamento que a gente está usando, no caso aqui é o nível CST Berger, modelo Sal 32N, então a gente coloca também lá o número de série dele. A precisão nominal dele, de fábrica, o desvio padrão é de mais ou menos 1 milímetro por quilômetro de duplo nivelamento. Então ele é classificado como classe 3, de precisão muito alta. Então seria o aparelho de mais alta precisão aí disponível no mercado. Então, dando sequência ao nosso trabalho, é sempre importante fazer um croquis
do trabalho que a gente vai realizar. Então, ó, o aparelho foi instalado aqui. Nós estamos aqui na calçada, na frente aqui do laboratório de topografia do Centro de Ciências Agrárias. Então nós estamos estacionados aqui. A gente está usando um símbolo aí, um triângulo com um pontinho, para indicar o lugar da estação, a estação 1. Nós vamos fazer uma visada de ré, onde aqui está o nosso RN1, que a gente quer trabalhar. O objetivo aqui desse trabalho aqui é fazer uma ilustração para ver o desnível entre dois pontos, entre o RN1, que vai estar aqui, e o RN2, que vai estar aqui. O RN1 é um pino de alumínio, e o RN2 vai ser um ponto aleatório que a gente vai pegar na estradinha de entrada aqui do Centro de Ciências Agrárias. Então, estacionado aqui, nós vamos fazer uma ré nesse ponto, que é o fio do meio da leitura estadimétrica, e vamos fazer uma avante aqui, que é um ponto intermediário, né? Um ponto auxiliar. Depois a gente vai mudar o aparelho de lugar, nós vamos para cá, nós vamos fazer uma ré nesse ponto, que vai ligar com esse segmento, e depois uma avante no nosso RN2. Depois a gente vai fazer um contranivelamento para checar a qualidade do nivelamento. Vamos fazer agora uma ré aqui, uma avante para lá, mudar de lugar, uma ré aqui, uma avante lá, e calcular a cota desse ponto aqui que a gente vai atribuir no início. A diferença do atribuído para o calculado vai dar o erro que a gente vai analisar. Então a gente deve fazer um croquis como esse, um croquis horizontal, que vai mostrar onde a gente fez o nosso caminhamento, e esse caminhamento com uma relação com o seu entorno, né? Uma relação com o seu entorno. Então a gente deve colocar alguns elementos aqui, né? O local, a equipe técnica, a data, né? Os elementos que estão aqui em volta do nosso trabalho, a indicação aí, por exemplo, do norte magnético, e colocar aqui então uma legenda. Então esse aqui foi um nivelamento que já foi realizado, os dados já estão preenchidos. Então nós vamos nessa videoaula simular como que a gente levantou esses dados, mostrando cada um deles, como foi feito esse cálculo, e vamos deduzir aí as equações que a gente vai usar. Então a planilha ela vai ter esse formato, né, onde tem aqui a estação, o ponto, que vai ser o RN1, os pontos auxiliares, o RN2, a leitura de ré e de vante, a altura do instrumento, a cota e observações. A fórmula que a gente vai usar, a gente vai deduzir ela aqui. Então nós temos aqui um terreno, uma figura que ilustra um terreno. Esse ponto 1, ele tem uma cota, no caso a cota é atribuída, e quando é altitude é nível do mar. Então a gente pode atribuir qualquer cota aí, né? O ideal é atribuir uma cota, para a gente começar a fazer o nivelamento, que ela seja maior que o desnível total do terreno. Então, se eu tenho um terreno que tem um desnível aí de, por exemplo, de 150 metros, do ponto mais alto para o mais baixo, eu coloco um valor 200 para trabalhar, por exemplo, né? E aí eu não vou ter números negativos. Então, um padrão aí para indicar o valor de cota seria esse. Dar um valor maior que o desnível que você está trabalhando no terreno. No caso aqui do CCA, que é um lugar bastante plano, se eu atribuir um valor de 10 aqui, como cota do RN1 para começar o trabalho, então esse valor aqui é atribuído, não vai ter problema de trabalhar com números negativos, né? Porque não tem desnível maior que 10 metros. Aí tem alguns parâmetros que não está aqui no flipchart, que é importante a gente analisar para fazer esse trabalho de nivelamento geométrico de alta precisão. Essas leituras de ré e de vante, conforme a norma da ABNT, para esse tipo de nivelamento de alta precisão, é recomendado que sejam equidistantes, visadas equidistantes. Mas não é uma equidistância rígida, né? É uma equidistância, né? São leituras semelhantes, mas com uma tolerância de até 10 metros. E o mínimo de leitura, né, de ré ou de vante, o mínimo de distância horizontal é 15 metros, a recomendação da norma. Então, no mínimo 15 metros entre ré e vante, e no máximo 80 metros para o padrão 1N, que é o mais preciso, e também para o padrão 2N. Então, no máximo 80 metros. É recomendado, então isso aí vem lá da experiência prática dos professores do curso de agrimensura, de muitos anos de trabalho nessa área,
que o ideal é que essa distância máxima seja de 60 metros. Daí você tem uma qualidade melhor da leitura. Então, a tolerância de até 10 metros, a leitura mínima de 15 metros e o recomendável aí até 60 metros de leitura, podendo chegar até 80 metros, considerando a norma da ABNT. Outra coisa, a gente deve evitar leituras abaixo de 50 centímetros, que aí dá muito erro, né, de leitura, principalmente em dias muito quentes e se for um piso de asfalto, né, ou piso de asfalto ou cimento, que aí tem aquele problema da reverberação. Então parece que quando a gente olha na mira, parece que está movimentando, né, por causa do calor. Aquela ilusão de ótica que a gente tem no asfalto quando a gente olha de longe, né? Então a gente deve evitar leituras abaixo de 50 centímetros. Outra orientação, que quando a gente tem nivelamentos extensos, a cada quilômetro a gente deve implantar um ponto fixo, para que se a gente tiver algum erro, alguma coisa, a gente pode voltar nesses pontos. Então seriam pontos de segurança. Para o padrão N, a gente deve pôr esse ponto de segurança a cada quilômetro, pelo menos, e no padrão 2N a cada 2 quilômetros. Então, a partir desses parâmetros, voltando aqui no nosso desenho, então aqui nós temos o ponto 1, onde tem uma cota, no caso a cota é atribuído à altitude e nível do mar. Aqui então tem uma referência de nível, a gente tem que sempre trabalhar com uma referência de nível, que pode ser tanto cota como altitude. E nós vamos instalar o aparelho, a gente tem que calcular essa altura do instrumento. A altura do instrumento, olhando aqui no desenho, ó, é essa cota que nós atribuímos do ponto de partida, mais essa leitura de Ré. Essa distância é igual a essa aqui, ó. Então a cota mais a Ré da altura do instrumento. Então está aqui a equaçãozinha, né? Cota mais a Ré é a altura do instrumento. Depois a gente precisa calcular a cota dos outros pontos, né? Então a cota do ponto 2 vai ser essa altura do instrumento menos essa leitura de Vante. Então a altura menos a leitura dá essa cota aqui, ó. Então a cota vai ser a altura do instrumento menos visada de Vante. Depois também nós vamos precisar calcular essas distâncias, né? Para a gente depois analisar os padrões de tolerância de precisão, que tem relação com a distância. A distância, nós vamos usar a estadimetria, né? Onde tem aqueles 3 fios estadimétricos, fio superior, fio do meio e fio inferior. Quando a gente olha na luneta, a gente vê esses 3 fiozinhos, né? Paralelos, superior, médio e inferior. Pegando o fio superior lá, até a terceira casa depois da vírgula leitura, né? Até o milímetro. Então fio superior menos fio inferior, vezes 100, vai dar a distância. E o fio do meio são essas leituras aqui que nós vamos fazer aqui na régua. Então a gente vai calcular as distâncias também. Aí nós vamos fazer uma outra continha, a campo mesmo, né? A gente vai fazer a leitura do fio superior, mais a do fio inferior. Vamos somar, dividir por 2 para fazer a média. Tem que dar o fio do meio com uma tolerância de 1 milímetro. Então isso aqui é para fazer a checagem da leitura, para a qualidade da leitura. Se tiver dentro dessa tolerância, a gente aceita a leitura e colocamos a leitura do fio do meio aqui na planilha. Depois também podemos fazer uma prova de cálculos, né? A soma das rés menos a soma das mudanças vai ter que ser igual a cota final menos a inicial. Então se isso aqui bater, né, a gente não errou nada nos cálculos. Então visto aí então as nossas equações que a gente vai usar, vamos fazer agora o nosso levantamento. Então como eu disse, né, esse levantamento já foi realizado anteriormente, nós vamos simular agora para ver como é que foi feito esse levantamento. Então o primeiro passo aqui, ó, usando o nosso nível de precisão, que já está nivelado, nós temos aqui uma alça de mira, que a gente usa para fazer uma pré-mira. Esse botão aqui, ó, é um ajuste fino do movimento horizontal. E aqui está o ajuste do retículo. Esse retículo aqui é onde a gente vai conseguir ver os fios estadimétricos, as linhas, né, a linha central, e são 3 fiozinhos assim, e daí uma linha central. Então o macete é sempre olhar aqui pela alça de mira, apontar lá para a mira, né? A mira está lá na frente. A gente só simulou, a gente amarrou a mira num tripé só para simular o nosso levantamento. No levantamento que a gente realizou anteriormente, tinha uma pessoa segurando, né, auxiliar, segurando lá aquela mira e olhando atrás dela ali no nível de precisão, né, para manter ela bem na vertical. Então a gente aponta lá para a mira,
focalizamos aqui primeiro o retículo, que são os fiozinhos. Quando ele fica bem visível, a gente vai depois aqui no foco, né, que vai aproximar ou afastar da imagem. Então a gente fez isso e foi feita essa leitura na régua estadimétrica, que está aqui na planilha. Então foi lido lá 1,409, né, nosso RN1. Né? Olhando aqui novamente, ó, nós estamos aqui, lá no RN1, nós vamos fazer a leitura do fio do meio. Então a leitura do fio do meio deu 1,409. Então ele ficou aqui embaixo, né? 1,4, aqui é 1,41, 1,42. Então 1,409 está mais ou menos aqui assim, ó, né? Bem aqui em cima, essa leitura. E depois foi lido também o fio superior e o fio inferior, e feita essa continha aqui, ó. Fio superior mais fio inferior, dividido por 2, até dar o fio do meio com uma tolerância de 1 milímetro. Feito isso, né, a gente aceita a leitura, se ele está dentro dessa tolerância, e aí nós calculamos a distância, depois que a gente, né, checou essa tolerância. Nesse caso aqui, nós não temos anotado o fio superior e inferior, né, mas ele está dentro desse espaço aqui. E aí nós fizemos essa continha, pegamos o fio superior menos o fio inferior, multiplicou por 100, deu essa distância aqui de 22,2 metros. Essa distância aqui, ó. Então está dentro daquele padrão da BNT, que é o mínimo 15 metros, né? Então aqui está mais do que o mínimo, né? A próxima leitura a gente pode ler com uma equidistância de até 10 metros, né? Com erro de uma tolerância de 10 metros, uma leitura equidistância com tolerância de 10 metros. Então também está dentro dessa tolerância, a próxima leitura lá que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então esse nivelamento de alta precisão, a gente sempre tem que fazer ré e vante e mudar de lugar. Sempre equidistante, ré e vante e muda de lugar, ré e vante e muda de lugar, sempre assim. Para ter esse padrão 1N e 2N. Mas a gente também pode fazer nivelamento estando estacionado num único ponto e fazer várias leituras, aí não serão equidistantes, né? Não atende o padrão 1N e 2N, mas também pode ser utilizado para fazer nivelamento. Ok, nós fizemos a mesma coisa, ó, então nós fizemos uma primeira leitura de ré, essa cota que foi atribuída. Qual que é a altura do instrumento? Ó? Cota mais a ré deu essa altura do instrumento. Então a gente já vimos como calculamos a primeira linha. A ré é a leitura do fio do meio, a cota a gente atribuiu, essa distância calculamos por essa expressão, e a altura do instrumento, cota mais a ré. Agora a gente colocou um ponto auxiliar que está lá na frente, ó, onde está lá a mira, né? Então lá um ponto auxiliar, nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai colocar lá apontar no nosso, fazer a colimar, né? A gente chama isso de colimar, nós vamos colimar aqui, apontando lá para a mira. E da mesma forma, vamos fazer o foco do retículo, foco aqui da imagem, aproximar ou afastar da imagem, né? Então, primeiro o retículo, depois aqui o foco. E aí foi feito isso, a leitura lá do fio no meio, na vante, né, do ponto auxiliar 1. Então, agora nós estamos fazendo uma vante no ponto auxiliar. Esse ponto auxiliar vai ligar esse segmento com o próximo, né? Lançamos um ponto auxiliar sem materializar ele. Nosso objetivo é ver o desnível entre esses dois pontos aqui. Então lá no ponto auxiliar, foi lido como uma vante 1,141. Então olhando aqui na régua, 1,1, aqui 1, 2, 3, 4, então 1,141. Então mais ou menos aqui assim, ó, bem aqui nesse cantinho aqui. Ó. E anotamos então, né, o fio do meio, né? Essa é uma leitura do fio do meio. Anotamos a leitura do fio do meio. A distância foi calculada, a gente fez também essa mesma continha. Ele deu dentro da tolerância, né, ou não deu nenhum erro. E aí a gente aceitou a leitura, fizemos a conta da distância, deu 31,4 metros. Essa cota como é que foi calculada? Essa altura do instrumento, a gente usou ela até o ponto de mudança. Esse é um ponto de mudança, o ponto auxiliar 1. Porque a gente tem uma vante nele, mudamos de lugar e fizemos uma ré nele. Então ele é um ponto de mudança, porque ele tem uma vante e uma ré.
O último ponto, mesmo que a gente não mudar o parede de lugar, por convenção é chamado de mudança. Então essa próxima cota aqui, como a gente calculou? A altura do instrumento, menos a visada advante, deu essa cota. Aí depois a gente vai mudar agora o parede de lugar, né? Vai ser a nossa estação 2, e nós vamos fazer então essa mudança agora, para fazer a leitura na estação 2. Então nós estamos aqui. Agora a gente fez uma Ré, então uma Avante. Vamos mudar de lugar, né? E vamos fazer também uma Ré aqui e uma Avante lá. Para terminar então o preenchimento da planilha, faltou essas duas linhas aqui, nós vamos explicar como é que foi feito. Ok? Então vamos mudar de lugar agora. Uhum. Então pessoal, a gente agora mudamos o parede de lugar. Nós estamos aqui. Agora nós vamos fazer uma Ré no ponto auxiliar 1 para fazer a ligação. E depois uma Avante no nosso ponto final de interesse. Isso aqui é só uma simulação com poucos pontos. Se fosse um nivelamento bem extenso, era só continuar repetindo esse procedimento. Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente, agora nós temos lá o ponto de ligação, que está lá à frente. Nós vamos fazer da mesma forma uma leitura do fio do meio e do fio superior e inferior, para poder calcular a distância. Então nós estamos aqui na estação 2 agora. Lá no ponto auxiliar 1, a gente leu o fio do meio 1,631, né? Da mesma forma ali na régua estadimétrica. Fizemos essa mesma continha, aceitamos a leitura que estava dentro da tolerância e aí calculamos a distância. Então deu 31, não, deu aqui, desculpa, deu 38,4 metros. Até o ponto auxiliar 1. Então, depois a gente virou aqui a luneta, apontamos agora para o nosso RN2, que é o nosso ponto de interesse, para ver a diferença da altimetria. E lá no RN2, a gente fez uma Avante, fio do meio, a leitura deu 1,108. Calculamos a distância, deu 43,5. Então está dentro daquela equidistância com tolerância de até 10 metros, né? Então ele atende aos padrões da norma. A cota, né? Faltou explicar agora a cota, ó. No caso aqui, quando a gente mudou a parede de lugar, estação 2, nós vamos calcular uma nova altura do instrumento. Então vai ser da mesma forma, a cota mais a Ré dá uma nova altura. Essa nova altura, menos a visada advante, dá a cota do RN2. Então a gente vê aqui que tem um desnível entre o RN1 e o RN2 de 79,1 centímetros. Nós precisamos também calcular essa distância total percorrida num único sentido em quilômetro, porque a gente vai usar essa informação para depois analisar a questão da tolerância e do erro. Então, nesse caso aqui, somando aqui as distâncias em quilômetro, deu 0,1355. Daqui a pouco a gente vai usar então também essa informação. Agora a gente vai fazer o contranivelamento. O contranivelamento é a única maneira da gente checar a qualidade de um nivelamento. Então a gente vai fazer o caminho inverso agora. A gente vai partir do RN2, com esse valor aqui que nós calculamos, nós vamos voltar para o RN1, fazer o caminho de volta. E se der 10, não tem erro nenhum. A diferença que der para 10 vai ser o erro. E aí nós vamos analisar isso daí. Para analisar esses padrões de precisão, de tolerância, no caso do padrão 1N, que é o mais preciso, é usado essa expressão que está lá na NBR 13133 da ABNT. Então é mais ou menos 12 milímetros raiz de K, onde o K é a distância em quilômetro percorrida no único sentido. Então nesse caso, se atingir esse padrão de tolerância, ele serve então para apoio altimétrico. E o 2N, que é mais ou menos 20 milímetros raiz de K, serve então para obra de engenharia. Ambos servem para obra de engenharia, né? Mas o apoio altimétrico é o mais preciso que existe. Eu posso ter um apoio altimétrico e derivar linhas a partir dessa linha de apoio. Então, no nosso exemplo,
pegando a nossa distância lá em quilômetro, que nós calculamos agora há pouco, né, nossa distância em quilômetro, jogando nessa expressão, deu que a gente pode errar mais ou menos 4 milímetros, arredondando aqui, né, 4 milímetros. Essa resposta já é em milímetro, né, então não tem sentido colocar casas depois da vírgula do milímetro, vou trabalhar até o milímetro. Então aproximado aqui deu 4 milímetros para padrão N. Então se a gente errar até 4 milímetros, a gente atinge padrão N. Se a gente errar até 7 milímetros, colocando nessa expressão, né, aí então a gente é o padrão 2N. E aí nós vamos saber isso aí só no final do nivelamento. Então agora a gente vai fazer aqui o contranivelamento. A recomendação que se tem é que a gente vai pegar esse equipamento e a gente muda ele um pouquinho de lugar, para não fazer a leitura, né, no mesmo ponto. Então só mudar um pouquinho de lugar, né, e nivelar novamente, já não vai ser a mesma leitura. Então a gente pode trabalhar isso aí em horários diferentes, né, e mudar o aparelho de lugar, né, para não ter uma leitura que fica, né, que vai ser igual à anterior. E aí então com isso a gente vai ter uma média melhor aí do erro, né, relacionado ao erro. A gente vai distribuir melhor esse erro, né, fazendo leitura em local um pouquinho diferente, né, e até em horário diferente. Então mudamos de lugar em um outro horário e aí nós vamos fazer a mesma leitura lá agora como Ré. Nós estamos agora no contranivelamento na estação 1. Nós vamos fazer uma Ré no RN2, aí nós vamos voltar para o RN1. A cota dele foi calculada na planilha anterior, essa cota aqui que foi calculada. E a leitura lá na Ré, no fio do meio, deu 1,109. Então cota mais a Ré, deu uma altura do instrumento. Aí, como a gente só precisa da distância num único sentido, nesse caso nós não calculamos as distâncias. A gente poderia também calcular a distância e depois fazer uma média, mas a gente optou por não calcular as distâncias agora no retorno. Então a gente só fez a leitura do fio do meio, porque a distância para analisar o erro é considerada apenas num único sentido. Então agora a gente vai apontar lá para o nosso ponto auxiliar. Apontamos lá para o nosso ponto auxiliar 1. Aquele ponto auxiliar 1 ele poderia até mudar um pouquinho de lugar, não teria problema algum. E lá naquele ponto auxiliar 1, nós fizemos então uma leitura divante, né? O fio do meio deu 1,636. Calculamos a cota. Altura do instrumento, menos visado divante, deu a cota do ponto auxiliar. Agora a gente vai mudar de lugar novamente e finalizar o nosso nivelamento e analisar, né, o erro e fazer as correções. Só uma coisa que faltou comentar aqui, ó. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Ó, notem que aqui o ponto auxiliar 1 não tem o valor da cota aqui, né? Porque ele é o mesmo, né? É o mesmo ponto auxiliar aqui, ó. Então nesse formato de planilha a gente repete o ponto auxiliar, onde aqui a gente fez uma avante quando a gente estava na estação 1, depois uma ré quando estava na estação 2. Então a cota dele é essa daqui, né? Então a gente não precisa colocar nada aqui, é o mesmo valor, né? A gente poderia repetir aqui ou simplesmente deixar em branco. Ok, agora vamos mudar de lugar. Nós voltamos agora ao nosso ponto de origem. Não precisa ser exatamente no mesmo lugar, né? A gente pode mudar um pouquinho esse lugar aqui. E agora a gente vai fazer uma Ré no ponto auxiliar 1 e uma avante no RN1. E aí a gente vai calcular o valor que a gente tinha da cota, né? E comparar com o atribuído no início, para ver o erro. Então nós estamos aqui no contranivelamento. Agora nós estamos aqui na estação 2. Nós vamos fazer uma Ré no auxiliar 1. Então, da mesma maneira, né? Apontei lá para o ponto onde está a régua. E a leitura do fio do meio deu 1,133. Como a gente mudou de lugar, temos que calcular uma nova altura do instrumento. Então vai ser a cota mais a Ré, deu uma nova altura. Então da mesma forma, agora eu vou apontar lá para a régua do ponto final, que é o RN1. Então apontando lá, o fio do meio deu 1,399. O cálculo da cota, a altura do instrumento menos visada advante, deu essa cota. Se a gente fizer a soma aqui, a gente já fez anteriormente, né, somando essas rés e somando as mudanças, né,
Esse aqui é um ponto de mudança, porque ele liga, é um ponto de ligação. E o último, por convenção, também é mudança. Então, somando o Ré e subtraindo as mudanças, ele deu exatamente essa diferença entre conta final e inicial. Então não há erro nessas contas, né? Isso a gente fez anteriormente, a gente fez essa checagem. Então notem que o erro deu 2 milímetros. Se tivesse 10 aqui, né, do RN1, não teria erro algum. Então no caso aqui deu um erro de 2 milímetros. Como é que a gente analisa agora esse erro e como é que a gente corrige? Então, para corrigir o erro, a gente, nesse caso que a gente fez Ré e Vant, né, e não é um circuito, né, não é uma linha fechada, a gente tem que fazer a correção comparando o erro num único sentido. Antes disso, a gente consegue classificar, né? No nosso caso deu 2 milímetros, vocês viram anteriormente que se a gente errasse 4 milímetros era 1 N, até 4 milímetros. E até 7 milímetros 2N. Então nós erramos só 2 milímetros, ele encaixa com o padrão 1N, então de alta precisão. Então para corrigir num único sentido, né, porque o erro total foi gerado em 2 sentidos, né, no nivelamento e no contra-nivelamento. Então a gente vai dividir por 2, né, para um erro num único sentido. Então deu 2 milímetros, a gente vai dividir por 2, vai dar 1 milímetro. E aí a gente divide esses milímetros, tem várias formas de corrigir isso aí, vamos corrigir nas rés. É possível corrigir também na altura do instrumento ou nas cotas. A gente vai ver um método só. Então a gente vai corrigir nas rés. Então eu pego o erro total, divido pelas rés e distribuo lá. Como vai dar só 1 milímetro, né? Peguei 2 milímetros, divido por 2, no único sentido, vai dar 1. Aí eu não vou pegar 1 milímetro e dividir por 2 rés. Eu vou pegar 1 milímetro e jogo em uma das rés somente. Porque a gente não deve quebrar o milímetro, não tem sentido quebrar o milímetro. Vamos simular, por exemplo, se o erro desse 4 milímetros, né, para menos aqui no caso, né? Deu 4 por milímetro, então a gente tem que somar, né, quando é para menos. Quando é para mais, a gente subtrai. Então vamos supor que desse 4 milímetros. Eu divido 4 por 2, vai dar 2. Divido por 2 rés, vai dar 1 em cada ré. Aí eu, né, somo em cada ré e recalculo. As leituras do fio do meio vão ser as mesmas das vantes, né? Então nesse caso, deu 2 milímetros, dividido por 2 vai dar 1. Eu pego esse 1 milímetro e jogo em apenas uma das rés. Então para corrigir, a gente vai corrigir com os dados do nivelamento. Então essa leitura aqui de Vant é dado do nivelamento, não do contra-nivelamento, lá da primeira planilha, né? Então lá da primeira planilha, a gente só mudou o valor das rés. E a gente vai corrigir então o nivelamento, ó. Então aqui da primeira planilha, né? Ó, Avante 1,141 está aqui, 1,108 está aqui também. A Ré aqui era 1,409, acrescentamos 1 milímetro aqui, né? Conforme o nosso erro. E aqui, ó, 1,631 não mexeu, né? Porque só tinha 1 milímetro para corrigir. O valor da cota inicial, ela não pode mudar, é o nosso padrão que a gente já atribuiu no início. Então a gente vai corrigir agora, mudando somente essa ré, porque só deu 1 milímetro de correção. E recalculamos. A altura do instrumento é cota mais a ré. A altura do instrumento visada de Vant deu essa cota mais essa ré deu essa altura menos essa Vant deu essa cota. Fizemos a prova de cálculos também aqui e deu tudo certo. Esses aqui são outros padrões, 2N e 4N, né? Na verdade aqui é 3N e 4N, que é para nivelamento trigonométrico, que nós não vamos abordar aqui nessa videoaula. E no final, a gente deve lançar esse perfil num papel milimetrado, por exemplo, né, ou no computador, que a gente possa dar um exagero vertical. A escala aqui foi dada 1:2, e aqui a escala foi dada 1:300. Esse exagero vertical, ele serve para evidenciar o terreno. E aí a gente consegue fazer projeto com mais qualidade, né? A gente consegue ver melhor, visualizar melhor esse terreno. Então é isso, pessoal. Nessa videoaula a gente viu aí como fazer um nivelamento geométrico de alta precisão, buscando o padrão 1N e 2N.